Olá, sou o professor Idenberg Ordosgoito da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Neste tópico, nós vamos abordar a geometria analítica. A geometria é um dos ramos mais antigos da matemática. Ele remonta aos tempos dos babilônios, há 2000 anos antes de Cristo. Ela foi sistematizada somente nos anos 300 a.C., com a edição do famoso livro Os Elementos de Euclides. A introdução da álgebra na geometria ocorreu praticamente 2000 anos depois, na primeira metade do século XVII, por dois matemáticos franceses e contemporâneos, o Pierre de Fermat e o René Descartes, o que levou à denominação de geometria analítica. Com a introdução da álgebra, as soluções dos problemas de geometria ficaram mais precisas e um enorme leque de possibilidade de cálculo se abriu para o desenvolvimento desta disciplina. Neste tópico, nós vamos ver que, a partir da representação da distância entre dois pontos por suas coordenadas, vamos desenvolver diferentes problemas da geometria. E vamos ver que realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá. Matemática para a Universidade. Tópico 3. Geometria analítica. Terceira parte. Vamos estudar nesta terceira parte a circunferência e as seções cônicas. Primeiramente, vamos definir as seções cônicas e, em seguida, estudar nesta parte a elipse. E vamos deixar as outras duas seções cônicas, a parábola e a hipérbole, para a quarta parte deste tópico de geometria analítica. Vamos iniciar com a equação da circunferência. A circunferência é definida como o lugar geométrico dos pontos de um plano equidistantes a um determinado ponto deste plano. Então aqui, por exemplo, vamos considerar que este ponto dado seja o ponto C e o ponto vermelho, ao girar em torno de C, ele descreve a circunferência. Então, se nós colocarmos, por exemplo, a ponta metálica de um compasso no ponto C e a ponta do lápis no ponto vermelho, ao girarmos o compasso, nós descrevemos todos os pontos do plano que estão a uma mesma distância do ponto C. E esta distância de qualquer ponto da circunferência ao ponto C corresponde à abertura do compasso. Então vamos agora utilizar a álgebra para estudar as propriedades da circunferência. Então vamos colocá-la neste sistema de referencial cartesiano, onde nós temos o eixo x na horizontal e fazendo 90 graus com o eixo x, nós temos o eixo y. E aqui a circunferência que acabamos de traçar. Ela está sentada neste ponto C, com coordenadas x0 e y0. E um ponto qualquer da circunferência, que eu estou representando genericamente por este ponto P, tem coordenadas x e y, e a distância ao centro, C, é exatamente R. E vai manter esta mesma distância para qualquer ponto ao longo da circunferência. Então, a partir desta figura, em coordenadas cartesianas, vamos determinar a equação da circunferência.
nós vamos ver que é bastante simples a dedução da equação da circunferência. Bem, vamos desenhar esse triângulo retângulo azul. Bem, esse triângulo retângulo, ele tem este lado horizontal e um lado na vertical. Este lado na horizontal, ele tem um comprimento que é exatamente igual x menos x0. O comprimento deste lado é exatamente esse segmento de reto que vai de x0 a x. Portanto, o comprimento é x menos x0. Coloquei aqui. Da mesma maneira, esse cateto vertical, ele tem um comprimento que é dado pela diferença entre y e y0, como coloquei aqui. Agora nós podemos usar o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo e escrever o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então posso escrever que esse lado aqui ao quadrado, mais este lado ao quadrado é igual a r ao quadrado. É o que está escrito aqui. Então x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então esta é a equação da circunferência de raio R centrada neste ponto C de coordenadas x0, y0. Então esta equação ela representa qualquer circunferência nesse plano amarelo que eu estou apresentando aqui. Se o x0 e o y0, por exemplo, forem positivos, ela está aqui no primeiro quadrante. Mas, por exemplo, se o y0 for positivo, mas o x0 negativo, o que acontece? Ela vai aparecer no segundo quadrante, porque o x0 é negativo e vem para a esquerda. Se o x0 é positivo, mas este y0 aqui é negativo, ou seja, está abaixo do eixo, abaixo da origem, o que vai acontecer? Esta circunferência vai aparecer aqui no quarto quadrante. E se o x0 for negativo e o y0 também negativo, ela vai aparecer no terceiro quadrante. Então, esta equação ela serve para qualquer situação, né, que nós queiramos representar uma circunferência. Vamos ver alguns casos particulares interessantes. Por exemplo, vamos considerar que o centro está na origem dos eixos das coordenadas. Vamos supor que o centro esteja aqui, esteja coincidindo com a origem dos eixos das coordenadas. Se isso acontecer, significa o quê? Que o x0 é zero, porque coincide com a origem, e o y0 também é zero. Então, o gráfico da circunferência teria esta forma. Uma circunferência de raio R centrada na própria origem dos eixos coordenados. Temos aqui x0 igual a zero, y0 igual a zero. Então, esta equação se reduz a esta última. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, esta é uma expressão para uma circunferência de raio R com o centro na própria origem dos eixos coordenados. Um segundo caso particular é quando o centro da circunferência está sobre o eixo x e ela é tangente, ela passa tangente à origem. Logo, o seu centro está a uma distância r da origem. Então aqui nós temos uma situação que o x0 vale r e o y0 vale zero. Colocando o valor de x0 igual a r e y0 igual a zero nesta equação da circunferência, nós vamos ter essa expressão, onde o centro está sobre o eixo x, deslocado por um valor r, o valor do próprio raio da circunferência, de maneira que a circunferência esteja passando tangente ao eixo y. E uma terceira situação seria esta, que o centro está sobre o eixo das coordenadas y e a circunferência passa pela origem. Ela é tangente aqui à origem.
Então nós temos na situação o x0 é 0, o y0 vale r. Substituindo aqui x0 igual a 0, o y0 igual a r, nós temos esta equação para esta circunferência. Então são três casos particulares que eu estou mostrando aqui apenas como ilustração. O que importa realmente é esta equação geral da circunferência, que ela se aplica para qualquer ponto no espaço. Nós podemos centralizar a circunferência em qualquer ponto aqui, nesse espaço bidimensional, neste plano amarelo, né, que ela sempre será representada por esta equação na primeira linha. Muito bem. Então vamos analisar a interseção de retas e circunferência. Para analisar essa interseção de retas com circunferência, vamos escrever a equação das duas. A equação geral da circunferência é essa primeira aqui, que acabamos de mostrar. E a equação geral da reta é esta segunda aqui, que mostramos no tópico anterior. Bem, então nós queremos saber os pontos em que essas duas figuras, a reta, uma reta e uma circunferência, se interceptam. Bem, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, nesta equação 2 aqui, nós vamos isolar o y. Nós vamos jogar o c e o ax para o lado direito e tirar o valor de y. O valor de y vai ser menos ax menos c dividido por b. Nós vamos pegar esse valor de y e vamos substituir na primeira equação. Então aqui, onde está y, nós vamos substituir o y que nós tiramos da segunda equação. Bom, com isso, nós vamos ter uma equação do segundo grau em x. Vai ficar uma expressão bastante grande, mas, de qualquer forma, é uma equação do segundo grau em x. Uma equação desta forma. X ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde este b é uma expressão mais complexa que depende do A maiúsculo, do B maiúsculo, do C maiúsculo, do x0 e do y0. E a mesma coisa, essa constante c, ela representa um conjunto desses parâmetros A, B, C, x0, y0. Mas neste momento não nos interessa exatamente qual a expressão de B ou de C. Nos interessa apenas que tanto B como C são constantes que são escritas em termos do A maiúsculo, do B maiúsculo, do C maiúsculo e de x0, y0. Esta é a equação que resultou da substituição da segunda equação na primeira equação, que é uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, nós sabemos que a sua solução é desta forma que está aqui. X igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2. Isso que está dentro da raiz quadrada é o que nós chamamos de discriminante, que representamos pela letra delta. E esse discriminante, ele é crucial para a análise da interseção de retas com circunferência, como vamos ver daqui a pouco. Bem, então, a solução, o tipo de solução desta equação do segundo grau, depende deste discriminante. Por isso o nome discriminante. E como seria isso? Observemos o seguinte, substituindo esta expressão na equação, que é a solução da equação do segundo grau, nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é isso que está aqui, sobre 2. Agora, dependendo de quem é este delta, nós vamos ter um tipo de solução. Então, por exemplo, se delta é um número real e maior do que zero, o que vai acontecer? Isso aqui sendo maior do que zero, ou seja, b ao quadrado maior do que 4ac, essa raiz quadrada vai dar um número real. Porque aqui dentro nós temos o delta, que é um real
positivo. Então vai dar um número real. Então nós teremos as soluções com menos b mais ou menos esse número real dividido por 2. Então vamos ter duas soluções. Uma, quando nós usarmos sinal mais, e a outra, quando usarmos sinal menos. Então isso significa que, quando delta é maior do que zero, nós temos duas soluções para a equação do segundo grau. Uma outra situação é quando delta é zero. Nesse caso, sendo zero, nós vamos ter apenas uma solução, ou seja, duas soluções iguais. Por quê? Porque nós vamos ter menos b mais zero, dividido por 2, que é a mesma coisa que menos b dividido por 2, ou então menos b menos zero dividido por 2, que novamente dá menos b dividido por 2. Então nós teremos apenas uma solução. Então, e a terceira situação é se esse delta for um número negativo. Ou seja, se b ao quadrado for menor que 4ac. Se delta for um número negativo, nós vamos ter aqui uma raiz quadrada de um número negativo. Ora, a raiz quadrada de um número negativo é um número complexo, é imaginário. Então, nós dizemos que, caso este delta seja negativo, nós não temos uma solução real. A solução da equação é uma solução imaginária. Então, nós temos três situações aqui, né, de acordo com esse discriminante. Nós podemos ter duas soluções reais quando esse delta for um número positivo. Daí vamos ter menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta. Nós podemos ter apenas uma solução quando o delta é zero. Então, tanto faz ser b mais zero como b menos zero, a solução é a mesma, vai dar menos b sobre 2. E a terceira possibilidade é se esse delta for negativo. Se ele for negativo, nós temos a raiz quadrada de um número negativo, que é um número imaginário. Portanto, a solução não é real. Muito bem. Então, revisando esta solução da equação do segundo grau, vamos voltar aqui para a análise da interseção de retas e circunferências com base nessas duas equações, a equação da circunferência e a equação da reta. Então, nós já sabemos, né, que quando nós tiramos o y da segunda equação e substituímos na primeira, nós vamos obter uma equação do segundo grau, tipo esta que está aqui. E esta equação vai ter um discriminante, que é este aqui, e o valor desse discriminante, que depende de b ao quadrado menos 4ac, ele vai depender desses coeficientes, a maiúsculo, b maiúsculo, c maiúsculo, x0 e y0, que estão embutidos no b minúsculo, no a minúsculo e no c minúsculo. Muito bem. Então vejamos o que ocorre no caso da interseção de uma circunferência com uma reta, com base na solução da equação do segundo grau. Agora, vamos voltar para o nosso sistema de duas equações, 1 e 2, onde a 1 representa a circunferência e a 2 representa a reta. Nós sabemos que substituindo y da equação 2 na equação 1, nós obtemos uma equação do segundo grau. E o tipo de solução para esse sistema das equações 1 e 2 vai depender desse discriminante, o discriminante da equação do segundo grau. Então nós vemos, se o delta for positivo, nós temos duas soluções distintas. Se delta for zero, temos apenas uma solução. E se delta for negativo, não existe solução real. Então, nós temos a seguinte situação. Se delta for positivo, nós temos raízes reais e distintas. Então, o que significa? Significa que neste sistema de equação, que vai resultar numa equação de segundo grau em x, vai admitir duas soluções. Duas soluções para x.
nós obtemos os valores de x e a partir desses valores de x, substituímos na segunda equação e obtemos o valor de y. Bem, então nessa situação temos duas raízes, portanto, duas soluções reais e distintas. Seria algo como isto aqui. Então nós teríamos a curva vermelha, tocaria a circunferência em dois pontos. No ponto P1, com coordenadas x1 e y1, e o ponto P2, coordenadas x2 e y2. Cada ponto desse representa uma das soluções desse sistema de equações, que resultou numa equação do segundo grau em x. Então, a primeira solução dá x1 com y1 e a segunda solução dá como raiz x2 e, em consequência disso, y2. Então, quando o discriminante é maior que zero, nesse sistema de equações 1 e 2, admite-se duas soluções, uma no ponto P1, outra no ponto P2. De maneira que a reta vermelha é secante à circunferência azul. Bem, quando o delta é zero, as raízes são reais e iguais. Então, significa que a reta vermelha vai tocar a circunferência azul em apenas um ponto, que é a solução única desse sistema de equações 1 e 2. Então nós teríamos esta representação para o caso em que delta é igual a zero. Nós teríamos apenas um ponto tangente à circunferência das coordenadas x1 e y1 que saem da solução desse sistema de equações 1 e 2. Então nós dizemos que esta reta vermelha é tangente à circunferência quando o discriminante delta for zero. Para delta menor que zero, as raízes são complexas conjugadas. Isso significa que não existe solução para a interseção da reta representada pela equação 2 com a circunferência representada pela equação 1. O diagrama que veríamos aqui ao lado direito seria algo como este aqui. Uma circunferência e uma reta vermelha totalmente externa à circunferência. Então só existe soluções reais quando o delta é maior que zero ou o delta é igual a zero. Quando o delta é maior que zero, tem duas soluções. Então a reta intercepta a circunferência em dois pontos. Quando o delta é igual a zero, existe apenas uma solução. Portanto, a reta intercepta a circunferência em apenas um ponto, ou seja, a reta é tangente à circunferência. E para delta negativo, não existe solução real, portanto, a reta não intercepta a circunferência. Então vamos fazer este exemplo. Determine os pontos de interseção da reta x mais y mais 3 igual a zero com a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, como fazemos isso? Da equação 1, nós tiramos que y vale isto aqui. É menos x, menos 3, passando o x e o 3 para o lado direito. Muito bem. Então, substituímos o resultado que veio da equação 1 na equação 2. Então, nós tiramos esta expressão aqui, que, simplificando, cai nesta equação do segundo grau. Muito bem. Então, nós temos aqui um caso em que, da equação do segundo grau, em que o b é zero. Temos apenas o c, que vale 3. E a solução dessa equação são x1 igual a zero e x2 igual a menos 3. Tem duas soluções. Uma, colocando o x em evidência, nós temos x vezes x mais 3. Então, uma solução é quando o x é igual a zero, que eu estou chamando de uma solução da solução x1, e a outra solução
é quando x é igual a menos 3, que eu estou chamando de solução x2. Muito bem. A partir daqui, conhecendo x1, que é 0, e x2, que é menos 3, eu acho agora o valor das ordenadas, correspondente a cada uma dessas abscissas. Então, se x1 é igual a 0, eu venho para cá, para esta equação, por exemplo, e acho qual é o y correspondente. É menos 3. E para x2 igual a menos 3, eu venho para essa equação e acho o y correspondente, que é 2. Então, aqui na primeira linha, nós temos as coordenadas do ponto P1, onde o x1 é 0, y é menos 3. E na segunda linha, as coordenadas do segundo ponto, x2 igual a menos 3, y2 igual a 0. Então, esta reta na equação 1, ela toca na circunferência dada pela equação 2 duas vezes. Uma neste ponto da primeira linha, cujas coordenadas são x1 igual a 0, y1 igual a menos 3, e neste segundo ponto, x2 igual a menos 3, y2 igual a 0. Fazendo o gráfico, temos isto aqui no sistema cartesiano. Aqui nós temos uma circunferência que está centrada na origem, justamente aqui, ela está centrada na origem, o x0 é 0 e o y0 também é 0, e ela toca a reta, esta reta da equação 1, que eu estou desenhando aqui na cor azul, em dois pontos, neste ponto e neste ponto aqui. Bom, neste ponto P1, esse caso aqui, o x vale 0 e o y vale menos 3. Vou por esse ponto. E o outro ponto que ela toca, no ponto do P2, que é quando o x é menos 3, daqui, e o y vale 0. Então, neste caso, esta reta, dada pela equação 1, é secante à circunferência dada pela equação 2. Vamos ver um outro exemplo. Determine os valores de b para os quais a reta y igual a x menos b é secante, tangente e externa a esta circunferência. Então nós queremos, são três questões aí. Nós queremos saber quando esta reta, qual é o valor de b para que esta reta seja secante a esta circunferência. Segundo, qual o valor de b para que esta reta seja tangente a esta circunferência? E qual o valor de b para que esta reta seja externa a essa circunferência, ou seja, não toque na circunferência. Bem, então vamos substituir uma equação na outra. Vou tirar o y daqui, desta equação da reta, e substituir na equação da circunferência. Quando eu faço isso, nós vamos ter esta equação aqui, em x agora. Então nós temos agora uma equação de segundo grau em x, 2 é uma constante, b é constante. Então, simplificando e resolvendo essa equação, nós vamos tirar aqui o x é igual a meio menos b mais ou menos raiz quadrada desse discriminante aqui. b ao quadrado menos 2 vezes b ao quadrado menos 25. Então eu tirei essa solução resolvendo esta equação do segundo grau que está aqui. Então, a solução para esta equação do segundo grau, ela vai nos dar ou não os pontos onde esta reta toca nesta circunferência. Isso vai depender do que acontece dentro desta raiz quadrada. Se o que está aqui dentro da raiz quadrada for um número positivo, então vai admitir duas soluções. Se for 0, admite só uma solução. E se for negativo, não admite nenhuma solução. Então, vamos chamar de delta esse número que está aqui dentro da raiz quadrada. Delta é b ao quadrado menos 2 vezes b ao quadrado menos 25. Simplificando isso aqui, fica que delta é igual a menos b ao quadrado mais 50. Então, nós temos agora o delta, o discriminante, em termos do b.
Então, dependendo desse valor de B, esse delta pode ser positivo, zero ou negativo. Então, o valor de B, ele vai determinar se esta reta é secante à circunferência, se é tangente à circunferência ou se não toca na circunferência. Por quê? Porque dependendo do valor de B, nós vamos ter um delta diferente. Bem, então nós podemos escrever que x, a solução x, é meio menos B mais ou menos raiz deste delta. E o delta é quem vai discriminar se tem duas soluções, se tem uma solução ou se não tem nenhuma solução real. Bem, agora vamos dar um valor para B e analisar o comportamento desse sistema. Bem, vamos ver primeiro o caso em que delta é maior que zero, ou seja, o caso em que existem duas soluções. Bom, nesse caso em que existem duas soluções, nós vimos que menos 5 raiz de 2 é menor do que B e o B é menor que 5 raiz de 2, positivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que B seja 1. B sendo 1, ele está dentro desse intervalo aqui. B sendo 1, ele está dentro desse intervalo, então admite duas soluções. E vamos substituir o valor de B nas três equações que estão aqui. Muito bem, então vou pegar o valor de B, substituir aqui na expressão do delta, né? E nós temos daí que delta é igual a 49. Muito bem, agora o delta eu substituo na primeira equação e vou ter o valor de x aqui. O valor de x. Então vou substituir o B vale 1 e o delta é 49. Então nós vamos ter que x é igual a meio menos B, quem é o B? Vale 1, mais ou menos raiz de delta. Delta é o 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Então fica meio menos 1 mais ou menos 7. Então nós temos duas soluções. Quando for menos 1 mais 7 e a outra é menos 1 menos 7. Que dá x1 igual a menos 4 e x2 igual a 3. Bem, com esses valores para x, nós voltamos para a equação em y e achamos o valor de y, correspondente a x1 e x2, respectivamente. Então, como b é igual a 1, então nós temos que y vai ser menos x menos 1. Substituindo agora os valores de x1 aqui, eu encontro y1 igual a 3, substituindo o valor de x2, eu encontro que y2 é igual a menos 4. Portanto, nós temos dois pontos que são solução do nosso sistema. Um ponto é que tem coordenada x1 igual a menos 4, y1 igual a 3. E o segundo ponto, que tem coordenadas x2 igual a 3, y2 igual a menos 4. Agora nós podemos desenhar nossa circunferência. A partir da equação de circunferência, desenhei a circunferência vermelha, né, e tracei esta reta y igual a menos x menos b, onde b é igual a 1. Tracei esta reta, e esta reta está interceptando a circunferência vermelha em dois pontos. No ponto P1, de coordenada menos 4 e 3, que é o x1 e o y1, e no ponto P2, de coordenadas 3 e menos 4, onde 3 é o x2 e o menos 4 é o y2. Portanto, para b igual a 1, a nossa reta intercepta a nossa circunferência em dois pontos, portanto, neste caso, ela é secante à circunferência. Então, ela é secante à circunferência nesta condição aqui. E menos 5 raiz de 2 menor que o B, e o B menor que mais 5 raiz de 2. Vamos ver a segunda situação. Quando o delta é igual a zero. Substituindo o valor de delta aqui, nós vamos ter que B1, vou tirar o valor de B1 é igual a 5 raiz de 2,
ou B2 é igual a menos 5 raiz de 2. Como o delta é igual a zero, vai ficar menos b ao quadrado mais 50 igual a zero, que admite duas soluções. Mais 5 raiz de 2 ou menos 5 raiz de 2. Muito bem, então eu vou usar o delta aqui. Vou voltar para cá, então tem duas soluções. x1 é igual a meio, menos b1, mais ou menos delta. E x2 é igual a meio, menos b2, mais ou menos delta. Bem, o b1 e o b2 são dados por estes resultados que estão aqui. E o delta neste caso, ele é zero. Então nós temos, como o delta é zero, vai ficar x1 é igual a meio vezes menos b1. Ora, o b1 é mais 5 raiz de 2, então ficou menos 5 raiz de 2 sobre 2. O x2 é meio menos b2, porque o delta é zero. Então, como o b2 é menos 5 raiz de 2, vai ficar x1 é igual, x2 é igual a 5 raiz de 2, porque menos daqui com menos daqui dá mais. Então nós temos x1 dado por menos 5 raiz de 2 e o x2 dado por 5 raiz de 2. Vamos agora para o y. O y1 é dado por isso aqui, menos x1 menos b1. O y2 menos x2 menos b2. Então com isso nós temos que o y1 é dado por essa expressão, o y2 é dado por esta expressão, por este número. Então, y1 é menos 5 raiz de 2 sobre 2, e y2 é 5 raiz de 2 sobre 2. Bem, então, para cada valor de B1, nós tocamos a curva em apenas um ponto. Quando o B1 vale 5 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, nós temos a solução x1 e y1. Quando o B2 é menos 5 raiz de 2, nós temos a solução x2 é igual a 5 raiz de 2 sobre 2, y2 é 5 raiz de 2 sobre 2. Então, este primeiro ponto aqui é o toque, é a tangente à circunferência. Quando o B tiver este valor aqui, 5 raiz de 2, e o segundo ponto é o ponto onde a reta é tangente à circunferência, quando o B2 assume este valor, menos 5 raiz de 2. Então, para cada valor de B, aqui na equação da reta, para cada valor de B, nós temos apenas uma solução. Quando o B vale B1, nós temos essa solução aqui, onde a reta azul é tangente à circunferência neste ponto. Quando o B assume outro valor, por exemplo, é menos 5 raiz de 2, nós temos essa solução aqui. Então, de qualquer maneira, para cada valor de B, nós temos apenas um ponto em que a reta azul toca na circunferência. Muito bem. Então, vamos para o terceiro caso em que o delta é negativo. Ou seja, nesse caso, o x é complexo. Então, nós temos, sendo o delta negativo, nós vamos ter que 50 é menor que b ao quadrado. O delta é dado por isto aqui. Se delta é negativo, ou seja, delta é menor do que zero, então fica menos b ao quadrado mais 50 é menor do que zero. Ou seja, 50 é menor do que b ao quadrado. Então, b é menor que menos 5 raiz de 2 e 5 raiz de 2 é menor do que b. Ambos, tanto o b menor que menos 5 raiz de 2, como o 5 raiz de 2 menor do que b, ambos resultados satisfazem essa desigualdade aqui de cima. Bem, por exemplo, b é igual a 9, b é igual a 9, sendo 9, ele satisfaz essa condição. Então, vamos pegar o b igual a 9 e colocar aqui. Que observe que aqui nós temos 5 raiz de 2. 5 raiz de 2 é aproximadamente 7. Portanto, sendo 7, ele é menor do que b. Então, nós podemos usar essa situação aqui. E não usar esta daqui. Então, o b sendo igual a 9, nós vamos usar essa situação. Satisfaz essa situação de cima. Bem,
Então, substituindo aqui, nós vamos ter que y é igual a menos x menos 9, e, como consequência, quando nós traçarmos esta circunferência e a reta azul, esta reta azul passa aqui fora. Essa passa aqui fora, significando que ela não toca a circunferência em ponto nenhum. Não toca em ponto nenhum, por quê? Porque não tem solução real. Não tem um ponto ou dois pontos aqui neste plano que pertencem ao mesmo tempo à circunferência e à reta, uma vez que o delta aqui é negativo. As soluções são complexas. Por isso a reta fica externa à circunferência. Não é nem tangente e nem secante. Ela não toca a circunferência em ponto nenhum. Se nós tivéssemos escolhido, por exemplo, o B igual a menos 9, nós cairíamos nessa situação aqui. Menos 9 é menor que aproximadamente menos 7. Então nós teríamos também uma situação em que a reta ela cairia fora da circunferência. Agora vamos estudar as seções cônicas, iniciando com as suas definições. Então, para definir as funções cônicas, nós vamos usar este cone duplo e este plano π. O cone tem uma superfície que faz um ângulo alfa com seu eixo de simetria. E o plano π, ele faz um ângulo beta com este mesmo eixo de simetria. Então, dependendo do ângulo beta, o plano π, ao cortar este cone duplo, ele pode formar a elipse, a parábola ou a hipérbole, que são definidas pelos pontos da interseção do plano π com a superfície do cone duplo. Então, nós observamos o seguinte, que quando este ângulo beta é maior do que alfa, e diferente de 90 graus, nós vamos ter a elipse. E quando o ângulo beta é exatamente igual a 90 graus, nós vamos ter a circunferência. A circunferência nós já tratamos anteriormente. Então, para esta situação, nós vamos tratar apenas da elipse. Quando o ângulo beta é igual a alfa, nós vamos ter a descrição da parábola. E quando o ângulo beta é menor que alfa, nós vamos ter a hipérbole. Então, nós vamos ver cada um desses casos, a elipse, a parábola, a hipérbole, separadamente. Vamos começar com a elipse. Então, no caso da elipse, este ângulo beta é maior do que alfa. Então, o plano π corta apenas um dos cones. Se ele cortar, por exemplo, o cone de baixo, ele não vai cortar o cone de cima. Então, o resultado do corte do cone pelo plano π é esta figura pontilhada que está aparecendo aqui, resultante da interseção do plano π com a superfície do cone. A esta figura nós denominamos elipse. Quando o plano π faz um ângulo beta igual a alfa, ele é paralelo à superfície do cone. E a interseção do plano π com o cone forma esta figura pontilhada, que é a parábola. Observemos aqui que quando o plano π corta o cone paralelamente à sua superfície, ou seja, a superfície do cone, ou ele corta o cone de cima ou corta o cone de baixo. Nunca corta os dois simultaneamente. Então nós temos só uma parábola. Por outro lado, quando o ângulo beta é menor do que alfa, por exemplo, nesta situação aqui, que é praticamente vertical, o plano π corta o cone em duas partes. Corta o cone na parte de cima e corta também
na parte de baixo. Então, o duplo cone é cortado duas vezes. Cortado no cone de cima e no cone de baixo, e a interseção do plano P com as duas superfícies formam esta figura em cima, pontilhada, e esta figura pontilhada embaixo. O conjunto dessas duas figuras está aparecendo aqui na base e ele representa a hipérbole. Então a hipérbole tem dois ramos, tem um ramo da direita e esse ramo da esquerda, em consequência do plano cortar o cone duplo duas vezes, na parte superior e na parte inferior. Então, a partir de agora, nós vamos analisar, com o auxílio da álgebra, cada uma dessas figuras. Então, vamos começar com a elipse, né? E vamos definir os seus elementos. Aqui nós temos a figura de uma elipse, né? Ela é constituída por dois pontos que nós chamamos de focos, o foco F' e o foco F, e os vértices, o vértice A' e o vértice A, ao longo do eixo X, e o vértice B' e o vértice B ao longo do eixo Y. E nós estamos coincidindo a origem dos sistemas de coordenadas com o centro da elipse. E P é um ponto qualquer da elipse com coordenadas x e y. E nós definimos a elipse por esta expressão que está aqui. Ou seja, que a distância de um dos seus focos a um ponto P da elipse, mais a distância deste ponto P da elipse ao outro foco, é sempre constante. Esta constante eu estou escrevendo aqui. Então, desta forma, fica definida a elipse. O ponto F' e F nós chamamos de focos da elipse. O ponto P, de coordenada x, y, é um ponto da elipse. Os pontos A, A' e B, B', esses quatro pontos aqui, são os vértices da elipse. O é o centro da elipse. E o segmento de reta A'A é o eixo maior da elipse e B'B é o eixo menor. E o segmento de reta que vai de F' até F, nós chamamos de distância focal da elipse. Bom, continuando, nós temos agora a representação desses parâmetros A, B e C da elipse. Então, nós vamos chamar de C a distância do centro da elipse ao foco, a um dos focos. Pode ser o foco da direita ou o foco da esquerda, que são simétricos em relação ao centro da elipse. O B é o comprimento do semi-eixo que vai de O a B. E A é a distância de um dos focos ao vértice B. Bem, com essas definições do A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, nós podemos escrever que a soma dessas duas distâncias, a distância do foco F' ao ponto P, mais a distância do foco F ao ponto P, é igual a 2A, pela seguinte razão. Quando o ponto P coincide com o ponto B, né, por definição, a distância de F' a B vale A e a distância de B a F também vale A. Ora, como a soma das duas distâncias é esta constante, agora tiramos para este caso particular de um ponto da elipse, que está exatamente em cima do eixo Y, que essa constante é exatamente igual a 2A. Então, com essa definição do A minúsculo, nós concluímos que a elipse, né,
ela pode ser definida desta forma aqui, né? Que a distância do foco F' a um ponto da elipse, mais a distância do foco F ao mesmo ponto da elipse é sempre igual a 2A. Bem, portanto, em P igual a A, quando P for igual a este ponto aqui, nós vamos deslizar e trazer o P para o ponto A. Nesse caso, nós podemos dizer o seguinte: a partir desta equação vermelha, nós podemos dizer que FA, o segmento de reta F'FA, mais o segmento de reta F até A, também é igual a 2A, uma vez que F' até A é a distância do foco F' ao ponto A, e a distância de F A é a distância do foco F ao ponto A. Portanto, utilizando essa definição da elipse, nós chegamos à conclusão que a soma dessas duas distâncias também é 2A, uma vez que A se encontra na própria elipse. Por outro lado, o segmento A', esse segmento A' até A, ele é igual ao segmento A'F' mais F'A. Bem, como já vimos que A'F' é igual a FA, uma vez que a elipse é simétrica em relação ao seu centro, então daqui nós tiramos esta conclusão, que A' desta equação é igual a F'A, isso aqui, mais esse termo. Mas este termo é igual a FA. Então, substituir o termo A'F' por FA. Ficou escrita desta forma. E com isso, como F'A mais FA é igual a 2A, nós chegamos à conclusão que a distância de A' até A também é 2A. Ou seja, o eixo maior da elipse vale 2A. Porque nós podemos dizer também que o semi-eixo maior, que é a metade do eixo maior, vale A. Ou seja, a distância de O até A, que é o semi-eixo maior, vale exatamente A. Então, continuando, observemos o seguinte, que OF, esse segmento, é dado exatamente por este parâmetro C. E, portanto, a distância focal F' a F é exatamente 2 vezes esse parâmetro C. Bem, como A'O é igual a OA, então nós podemos escrever desta maneira: A'A é igual a A'O mais OA, né? Ou 2 vezes OA é igual a A'A, portanto, 2 vezes OA é igual a 2A. Com isso, nós tiramos que A'O é igual a OA, que é igual a A. Ou seja, a distância de A' até o centro da elipse é igual à distância do centro da elipse até o ponto A, que é igual ao parâmetro A, que é este parâmetro que está aqui. Por outro lado, B' é o eixo menor, né, que vai deste ponto B' até o ponto B. E como a elipse é simétrica em relação ao eixo Y, né, nós podemos dizer que essa distância aqui, ou seja, o comprimento do eixo menor, é igual a 2 vezes B, como está escrito aqui. Então, daqui agora, nós podemos tirar a relação fundamental da elipse a partir do teorema de Pitágoras. Então, olhando para este triângulo retângulo aqui, por exemplo, o A é oposto ao ângulo de 90 graus, portanto, ele é a hipotenusa. E o B e o C são os catetos. Então, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. A excentricidade da elipse é definida desta forma.
E é igual à razão entre o C e o A. Ora, o C ele é sempre menor do que A, uma vez que o A é a hipotenusa desse triângulo e o C é um cateto. Então nós podemos concluir que a excentricidade estará sempre entre 0 e 1. Então a excentricidade é um número entre 0 e 1. Não pode ser menor do que 0, por quê? Porque o C é sempre um número positivo. É um comprimento, é um número positivo. O menor valor de C é 0. Então a excentricidade varia de 0 a 1. No caso em que a excentricidade é 0, a elipse reduz a uma circunferência. Então nós dizemos que a circunferência ela é o limite da elipse quando a excentricidade tende para 0. Uma vez que quando C é 0, para que a excentricidade seja 0, o C tem que ser 0. Quando C é 0, nós vamos ter que A é igual a B. Então, o A sendo igual a B, nós vamos ter uma situação, né, em que o eixo menor vai ser igual ao eixo maior. E nessa situação, nós temos a figura de uma circunferência. Vamos agora deduzir a equação da elipse a partir da sua definição. A definição da elipse é que a distância de um foco ao ponto P da elipse mais a distância desse ponto ao outro foco é uma constante. Essa constante é igual a 2A. Agora vamos escrever todos os parâmetros da elipse em termos das coordenadas cartesianas, como eu estou colocando aqui. Por exemplo, como a origem está como a origem coincide com o centro da elipse, então nós dizemos que as coordenadas do centro da elipse é 0, 0. Desse foco à direita vai ser C, que é a distância da origem ao ponto F, e 0, uma vez que este foco está sobre o eixo X, ou seja, a coordenada Y é 0. Da mesma maneira, ocorre para este foco, ocorre para este ponto A, o vértice à direita da elipse, que está situado a uma distância A da origem, e o Y é 0. A mesma coisa, este ponto B, o X é 0, uma vez que está em cima do eixo Y, e o valor da ordenada Y é B. Bem, então, o foco F', o foco F e o ponto P são descritos desta forma em coordenadas cartesianas. A distância do foco F' ao ponto P é tirado de acordo com as diferenças entre as coordenadas do ponto F' e o ponto P. Então nós dizemos, considerando aquela expressão da distância entre dois pontos, por meio das suas coordenadas, que essa distância F'P é igual a raiz quadrada da coordenada de P, da abscissa de P, que é X, menos a abscissa de F', que é menos C, daqui, ao quadrado, mais a ordenada do ponto P, que é Y, menos a ordenada do ponto F', que é 0, que é isto aqui. Então, com isso, nós tiramos essa expressão, uma vez que menos com menos dá mais. A distância de F a P vai ser dada pela abscissa do ponto P menos a abscissa do ponto F ao quadrado, que está aqui, x menos c, mais a ordenada do ponto P, que é y, menos a ordenada do ponto F, que é 0. Y menos 0 ao quadrado, então nós ficamos com essa expressão para a distância. A soma dessas duas distâncias deve ser 2A. Então nós vamos utilizar isto, substituindo as duas expressões em vermelho na primeira em vermelho, e temos essa equação aqui, que é a equação da elipse. Nós podemos simplificar esta expressão que está aqui. Como fazemos isso? Passando dos membros para a direita e elevando ao quadrado. E a partir daí nós podemos chegar a esta expressão aqui. Agora, nessa expressão, nós observamos que dentro desse parênteses tem A ao quadrado menos C ao quadrado.
e dentro desse parênteses também tem a ao quadrado menos c ao quadrado. Quando nós lembramos que daquele triângulo retângulo, que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, então nós concluímos que a ao quadrado menos c ao quadrado é exatamente b ao quadrado. Então vamos utilizar essa expressão que vimos anteriormente, né? E daqui nós tiramos que a ao quadrado menos c ao quadrado é b ao quadrado e vamos substituir este valor na linha de cima. Então chegamos a esta conclusão aqui para a equação da elipse. Agora nós podemos simplificar mais ainda isto, dividindo tudo por esse termo do lado da direita. Se nós dividirmos tanto a esquerda e a direita por a ao quadrado, b ao quadrado, do lado direito vai ficar 1. Esse primeiro termo, neste primeiro termo, o b ao quadrado cancela com b ao quadrado, vai sobrar um a ao quadrado no denominador. E este termo aqui, o a ao quadrado, cancela com a ao quadrado e vai sobrar o b ao quadrado no denominador. Então nós ficamos assim, que é a equação da elipse com foco sobre o eixo x. Muito bem. Se nós fizermos o mesmo cálculo, considerando que os focos da elipse estejam sobre o eixo y, nós vamos encontrar uma expressão semelhante a esta. Apenas nós vamos trocar o a pelo b. Então, quando a elipse possui seus focos ao longo do eixo y, a expressão se transforma nesta daqui. X ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Basta trocar a por b. Então, esta é a expressão que dá a equação da elipse em termos dos parâmetros a e b, definidos anteriormente. Então, vamos ver um exemplo para fixar o que acabamos de ver. Vamos traçar a elipse dada por esta equação aqui. Localizar os focos e determinar a excentricidade e o comprimento da corda passando por um dos seus focos. Bem, vamos primeiro dividir tudo pelo valor que está aqui do lado direito. Uma vez que nós sabemos que do lado direito a forma da elipse aparece a unidade. Então, dividindo tudo por 36, nós vamos ter do lado direito ficou 1, do lado esquerdo fica 9 sobre 36, que é o que sobra um 4, um denominador. Esse 4 eu estou escrevendo como 2 ao quadrado. Quando eu divido 9, 4 por 36, sobra um 9 em um denominador, que eu estou escrevendo como 3 ao quadrado. Bem, agora comparando com aquelas expressões da elipse, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Observemos o seguinte, que aqui está 2 é menor do que 3. E nós sabemos que o A ele é sempre maior do que o B. Então, se 2 é menor do que o 3, o 2 aqui corresponde ao B e o 3 aqui corresponde ao A. Então, este número aqui representa o B, portanto, o B é igual a 2. E este número representa o A, portanto, o A é igual a 3. E como A é sempre maior do que B, então nós dizemos que esta elipse ela tem os seus focos ao longo do eixo Y. Ela obedece a essa equação aqui. Uma vez que o B, o parâmetro menor, ficou embaixo do X. E o A, que é o parâmetro maior, ficou embaixo do Y. Daí a conclusão que nós temos aqui, a equação da elipse com focos sobre o eixo Y. Então vamos fazer o gráfico. Desta equação aqui nós podemos tirar o valor de y. Y² é igual a isto. Mas nós podemos agora colocar o 9 em evidência e escrever desta forma que está aqui. E tirar a raiz quadrada. Então a raiz quadrada disso vai ser a raiz quadrada de 9 é 3, de 4 é 2. E vezes a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, com sinal mais ou menos aqui na frente. Então essa é a maneira que nós podemos obter os valores de y em função de x e traçar uma elipse.
Mas podemos também, ou poderíamos também, fazer um esboço dessa elipse. Por que fazer o esboço? Porque eu conheço o valor de A. O A vale 3, o B vale 2. Conhecendo A, eu posso determinar, né, o A, o B, eu posso determinar o valor de C. Né? O valor de C é dado pela raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. E tendo o valor de C, eu conheço os focos da elipse. Né? Então, um foco fica em mais C e o outro foco fica em menos C. Ao mesmo tempo que eu sei os focos, como eu conheço A, eu sei também os pontos dos vértices ao longo do eixo Y, e como conheço o B, eu sei onde está o vértice ao longo do eixo X. Bem, então se eu conheço a posição dos vértices da elipse, eu posso fazer um esboço dessa elipse. Então, o gráfico dessa elipse, determinado numericamente, é dado por esta curva em vermelho. Eu peguei e variei o x e calculei o y a partir dessa expressão. E usei um programa para fazer o gráfico. Então nós observamos que o eixo x, eu estou colocando a escala aqui embaixo para não poluir o eixo menor da elipse. Então, isto aqui corresponde a x igual a 0 e o y igual a 0. Então, observemos aqui o seguinte. O semi-eixo menor vale 2, que é exatamente o valor de B, vale 2. E o semi-eixo maior vale 3, que é exatamente o valor de A, que é 3. Então vamos continuar e determinar os focos. Ora, A ao quadrado, né, já vimos aqui que é igual a 3 ao quadrado é igual a 9. Portanto, tiro que o A é 3. O B ao quadrado é igual a 4. Portanto, o B é igual a 2. E o C é a raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. O A ao quadrado é 9, B ao quadrado é 4, 9 menos 4, 5. Então, o C é a raiz de 5, que é aproximadamente 2,24. Então, nós conhecemos o valor de C. Então, conhecendo o C, nós podemos marcar os focos. Então, esse foco superior fica raiz de 5, ou seja, 2,24, positivo. E o foco inferior fica menos raiz de 5, ou seja, menos 2,24. Então, determinamos os dois focos da elipse. Agora vamos para a excentricidade. A excentricidade é o valor de C sobre A, é o módulo de C sobre o módulo de A. O C vale raiz de 5, o A vale 3. Então, raiz de 5 sobre 3 é igual a 0,75. Então, 0,75 é a excentricidade desta elipse, representada por esta equação na cor vermelha. Vamos, enfim, calcular a corda que passa pelos dois focos. Ora, o que é corda? A corda é um ponto que sai da elipse, atravessa a elipse e alcança o outro lado da elipse. Então, o segmento de reta que sai de um ponto da elipse até um outro ponto da elipse, isso é uma corda. E o que nós queremos é a corda que passa pelo foco. Então, esta corda aqui sai desse ponto, passa pelo foco e chega no outro ponto. Para determinar esta corda, nós precisamos saber quem é o valor de x neste ponto e o valor de x neste ponto da direita. Ora, como os dois pontos são simétricos em relação a y, se nós calcularmos um desses pontos, nós determinamos a distância do foco a ele. E o comprimento da corda será o dobro dessa distância. Então vamos achar quem é x. Nós tiramos aqui desta equação vermelha que x ao quadrado é isso e escrevemos desta forma. De maneira que x é mais ou menos 2/3 de raiz quadrada disto aqui. Bem, no foco, o y vale c. Portanto, como a corda é paralela ao eixo y, ao eixo x, como a corda é paralela ao eixo x,
então o y vale C, tanto para o ponto à esquerda como para o ponto à direita. Então vamos substituir y por c, que é igual a raiz de 5, e colocar nesta equação aqui de baixo. Então fica escrito desta forma, onde nós tiramos que x é mais ou menos 2 raiz de 4 sobre 3, ou mais ou menos 4 sobre 3, uma vez que a raiz quadrada é 2, 2 vezes 2 é 4. Então nós temos dois valores para x. O x que fica à esquerda do foco, esse ponto aqui, que vale menos 4 terços, e o x que fica à direita, que é igual a mais 4 terços. E o comprimento da corda é a soma desse trecho que vai da esquerda, desse ponto à esquerda até o foco, mais do foco até este ponto à direita. Então, a corda é dada por esta linha azul, o segmento de reta azul, que vai deste ponto da elipse até este ponto à direita da elipse. E o seu comprimento é 2 vezes o valor da abscissa desse ponto aqui. Então posso escrever que D é 2 vezes o valor desse x, ou seja, D é exatamente 8 terços. Então com isso nós determinamos o comprimento desta corda, que é dado por 2 vezes a distância deste ponto ao foco, que é exatamente 4 sobre 3. Então, com este exemplo, para a elipse, nós concluímos a terceira parte do tópico Geometria Analítica do curso online Matemática para a Universidade.